Seja bem-vindo a mais um episódio do Brandcast, também conhecido como tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. O programa no qual a gente recebe e responde as perguntas dos nossos alunos, que você pode mandar pela gente através do site, do WhatsApp, colocar aqui nos comentários se você estiver assistindo isso no YouTube ou por qualquer outro canal que chegue até a gente. Hoje a gente continua aqui com uma série de episódios gravados com o Ricardo Del Bosco, professor aqui da Brandser no curso de mentoria de marca, e na verdade até a gente agendou essa data para gravação, que por conta de uma aula ao vivo que a gente teve, chegou um comentário pedindo para explicar um pouco melhor o que é uma mentoria de marca. Essa pergunta é da Clariana de Recife, Pernambuco. Então ela coloca, né? O que é uma mentoria de marca? É o mesmo que uma consultoria? E eu adicionei aqui uma questão, porque muitas vezes quando a pessoa coloca consultoria, o próprio termo consultoria muitas vezes leva a uma dupla interpretação, né? O consultor é alguém que dá palpite, que consulta, que aconselha, que faz. Então acho que seria legal, Ricardo, definir primeiro o que é uma consultoria e o que é o papel de um consultor, de uma consultora, para a gente poder eliminar essas dúvidas primeiro. A típica consultoria, você vende um processo onde você não só ensina, não apenas aumenta a consciência, mas você acompanha. E por vezes acompanha a implementação, ou por vezes mesmo você implementa. Não? Ou seja, a consultoria não é só aconselhar. Pois é. Porque, para isso, né, você seria um conselheiro, okay, e não um consultor. A típica consultoria, por isso, que ela depende muito de remunerações mensais. A típica consultoria geralmente está baseada no médio e longo prazo. A consultoria, muitas vezes, demanda um acompanhamento in situ do cliente, ou mesmo que online, por mais horas. Ou seja, sem um prazo de duração. Muitas vezes ela até tem um prazo de duração, mas ela tem um começo, meio e fim dentro daquela implementação, e ela depende de uma variável aqui que é fundamental, o envolvimento do consultor com aquela cultura corporativa para que aquele projeto tenha um resultado. Ou seja, não é uma relação um a um, é um contato, muitas vezes, de um grupo de consultores e consultoras, embora possa ser individual, com um grupo de pessoas envolvidas na operação de uma empresa. Exatamente, porque pode ser um consultor para vários naquela empresa, ou vários consultores para vários também naquele CNPJ. Portanto, a consultoria, ela trabalha um acompanhamento mais frequente. Qual é o grande problema dentro disto? Que muitas empresas no Brasil contratam consultores e querem transformar eles e elas, né, em funcionários sem pagar a devida remuneração. Ou seja, espremem este cara. Vem cá que eu preciso só tirar uma dúvida, vem cá porque eu preciso de mais uma coisa, e você amplia o teu escopo sem perceber. Daqui a pouco, e nada contra este mercado, mas há uma desvirtuação, muitas vezes, em consultorias na área de marketing, comunicação e branding, onde daqui a pouco você está andando lá com aquela prancheta, como se fosse implementar ERP, CRM, que precisa ficar horas dentro de uma empresa. Olha, assine aqui que hoje eu fiquei mais 3 horas e 27 aqui dentro da empresa, né, nesse processo de consultoria. Você começa a vender cada vez mais horas. E qual é o grande desafio? Muitas vezes você vende uma consultoria com um ticket assim, você achou que era fantástico. Só que em termos de hora homem, como se fala, ou hora mulher, você chega a um nível que não sobra muita coisa. Porque muito tempo dentro daquele cliente até o negócio começar a ser entendido, que se passa, depois a implementar e depois concluir. Ou seja, a dependência da empresa perante aquele consultor, né, e daquele consultor perante também a empresa, é uma carga muito forte. E muitas vezes, pelo excesso de disponibilidade, pelo excesso de horas ali dentro, o consultor e a consultora podem perder muito o seu devido valor. Você começa a tomar chá de cadeira para entrar na empresa. Ou seja, quando você está muito disponível, você talvez comece a valer menos. No caso de uma consultoria, e a gente ainda vai entrar nas diferenças em relação a uma mentoria, mas para criar uma base assim, a consultoria, ela é sempre orientada a um problema ou a descobrir o problema,
ou ela também é orientada a um objetivo, a uma conclusão? Como é que você vê esse papel dos objetivos de uma consultoria e se os objetivos são diferentes de uma mentoria, mesmo ainda antes da gente entrar na definição de mentoria? Porque eu digo que seja numa consultoria ou numa mentoria, você pode ter 3 perfis de clientes. Aquele que está inconsciente do problema, ou seja, ele pode virar um dia um cliente seu da sua consultoria, mas você vai ter que aculturar ele. Tá, perfeito. Fornecer conteúdo, vai ter que, ir capacitando. Funil de vendas. Consciência, consideração até chegar na decisão. E muitas vezes isso pode demorar meses até anos. Tá? Dá para vender? Dá para vender. Mas vai levar muito tempo da sua parte como consultor para entrar lá. E às vezes é muito difícil vender só, claro que isso depende da área, depende da pessoa, depende do cliente, do modelo, mas vender só o diagnóstico para descobrir qual é o problema nem sempre é um produto fácil de comercializar. E às vezes esse cara ele acha que nem um diagnóstico ele precisa, porque ele está inconsciente que ele nem sabe do problema. Acha que sabe. Exatamente. E na área de branding é a coisa mais comum. Né? Esses negócios aí, né, de marketing, esses negócios aí. Não, a gente já vende bem. Não, a gente hoje já não consegue nem ter tempo para entregar tanta coisa, tanto pedido que vem. Aí eu ligo um alerta. Eu digo que o errado sempre está nas extremidades. Porque se você não tem muita contratação, tem um erro. Você está errando em processo de venda. Agora, se também você tem muita demanda, talvez também exista erro na sua marca. Seu ticket podia estar maior. Perfeito. Eu estou sempre na correria, eu estou sem tempo, minha agenda está sempre lotada. Talvez seu preço já tinha que estar maior. Portanto, o inconsciente, ele leva um tempo de aculturamento até no sentido de, realmente estou vendo agora que isso acontece aqui na minha empresa. Agora eu vou buscar quem pode me ajudar a, talvez, resolver. O segundo perfil é aquele que está consciente do problema, mas ele não quer resolver. Mas daí você vai contratar? Aí que tá, porque grande parte de fornecedores não tem essa identificação, essa leitura. Uma leitura básica num CRM, pode ser no Excel. Qual é cada perfil de cliente? Tem muita gente que, o potencial cliente que está consciente, porque ele sabe que esse cara tem um problema, ele diz que ele tem um problema, mas o brasileiro tem muita dificuldade de dizer que não precisa de você ou não quer você. Porque às vezes o cara tem um problema lá, a empresa familiar, e ele não quer resolver porque aquilo vai afetar o sucessor. Eu já vivi esse tipo de situação. Ele contrata você para resolver, mas ele não quer mesmo que você resolva. Isso. Ele quer sentir que ele está tomando as atitudes para resolver sem realmente entrar numa seara que vai ser desconfortável. Agora tem um terceiro perfil, que é o melhor de todos. É aquele que está consciente do problema, talvez ele não entenda todos os problemas, ou então ele não entenda a causa ou as causas dos problemas. E aí você, como consultor ou mentor, vai ajudar a revelar isso. Okay? Mas ele quer resolver. Só que aqui tem que tomar cuidado com um perfil de cliente, por exemplo, da consultoria e da mentoria, que principalmente consultores caem aqui. Como o consultor ele é acostumado a ter muito tempo de fechamento, até um fechamento do contrato, é o chamado TMFC, tempo médio de fechamento contratual, típica da consultoria, muito longa, mentoria, que a gente vai falar depois, é muito mais curto. Ele é acostumado a dar muitas horas ao outro lado. Então o consultor está acostumado até a fechar um contrato, visitar 3 vezes, 5 vezes, e mais uma reunião. Agora você vai falar com o meu sócio. Dá uma palhinha de direção e conhecimento para mostrar que sabe, mas aí também pode estar entregando ouro. Então gosta de, quando perguntam, aí eu estou me identificando, quando perguntam de responder, porque quer se sentir inteligente, mas você está vendendo uma consultoria, você vai ser, toda pequena reunião vai virar um café, que vai virar um almoço, no qual você vai ser sugado ao máximo e não necessariamente remunerado por aquilo. Ótima questão, porque esse consciente que quer resolver o problema não quer dizer que ele quer pagar para resolver o problema. Tá bom, aí é o quarto ponto. Então, quando você entende esse cenário, vai começar a filtrar potenciais clientes, que você achava que era potencial, mas o cara fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma reunião, porque agora a gente precisa entender melhor, ainda estou nas dúvidas, mas aqui na empresa, o que você faria nesse tipo de situação? Ou então, agora vamos para a 4ª reunião, agora você vai conhecer meu sócio, como é que você não sabia que tinha um sócio? Não, daí eu pergunto, né, para mentorados que eram consultores.
e hoje fazem, por exemplo, programa de mentoria, mas... Dal Bosco, aí ele me convidou para andar em toda a fábrica. Eu falei, Falei, pô, que bacana. E você entrou lá com o horário de chegada e você tinha um horário de saída? Não! Eu fui lá depois do trabalho e fiquei lá até 9 da noite tomando chimarrão com eles. Eu falei, pois é, aí você já mostrou que sua hora não vale porra nenhuma, né? E não só, eu falei, por acaso ele perguntaram assim, fulano, o que você acha que a gente tinha que fazer aqui? E sabe a nossa marca aqui? Ela não está comunicando. Bem, o que você acha que a gente deve fazer? Sim! E aí o cara fala com o maior orgulho, né? Sim, vocês me perguntaram várias vezes isso. Eu falei, caramba, perdeu. Pequeno gafanhoto. Eu conto ou alguém aí conta? Alguém conta pro cara? Eu já fiz isso várias vezes. Hoje eu me policio, mas já caí nessa várias vezes. Eu também, porque a gente vai na boa intenção. A gente gosta daquilo que a gente faz, a gente quer falar sobre Eu gosto de solucionar problema, eu quero solucionar problema. É difícil segurar, mas a gente precisa. Às vezes, algumas dos entregáveis mais valiosos que eu já dei, mesmo num cliente contratado, foi um insight entre um entregável e o outro que nem era objetivo fruto daquele trabalho e que mudou o jeito de ser da empresa. Por um lado, me orgulho, por outro, oportunidade perdida. E aí é a questão. O grande desafio de consultores e mentores é saber onde parar dentro dessa abordagem pré-venda. O que soltar, o que não soltar. Agora, sabe, anos no mercado, sabe que eu descobri que a melhor forma disto, tá? Você construir uma marca tão forte, uma marca pessoal que transmita tanta confiança, tanta segurança, que quando eles chamam para uma reunião, ok? Já lhe perguntam muitas vezes se cobra-se alguma coisa nessa pré-venda, ou então, quando eles chamam para uma reunião, o outro lado ele não está com o braço cruzado e não fica um muro, né, onde está todo mundo lhe questionando, lhe dosando, vendo se realmente você é bom. Pô, quando vou para a reunião, eu quero muito que o outro lado já saiba quem eu sou e já confie em mim dentro desse processo. E a questão vai ser mais um alinhamento do, como é que eu funciono e como é que a gente vai juntos daqui para frente. Então, por sofrer também, como você também já sofreu nessa tipo de situação, inúmeras vezes eu falei assim, pera lá, não dá mais para ser isso. Isso é como todo mundo sofre, né? Isso é como a típica agência sofre. Assim, poxa, eu tenho que conseguir chegar na frente desse cara numa pegada diferente. Ele já tem que entender que realmente eu agrego valor. Ele tem que realmente saber para quem eu já conquistei. Para que, se o cara quiser me sugar até a espinha do que fazer na minha marca, bom, não é o perfil que vai bater minha porta. E isso começou a melhorar muito. Você acha que parte também do problema, e aí saindo um pouco do escopo, mas dentro do escopo, é também a maneira como a gente chama a atividade consultoria? Porque vou te dizer o seguinte, obviamente qualquer profissional em alguma outra área vai passar por questões de ser consultado como especialista, mesmo que seja alguém que não venda as suas horas. Alguém que está no formato não de consultoria ou de agência, vai sair falando para o cliente o que ele acha que deve fazer, mas está sendo remunerado por um volume, por uma produção, né? Ou seja, está sendo remunerado, no caso de uma agência de publicidade, até pelo local onde se aloca aquela mídia. Então, às vezes, aquela consultoria informal que acontece não é uma questão porque não é o seu entregável. No modelo de consultoria, pelo próprio nome, já se há uma expectativa e é ali justamente que a gente deva segurar um pouco mais as rédeas. O que acontece? O erro está no lado do fornecedor, porque o cliente, pelo desconhecimento, e ele está lá dentro dos problemas da empresa dele, está apagando incêndio todo dia, pelo hábito, pela história, quando ele lhe cota, muitas vezes ele vem cotar o que ele sempre escutou. Poxa, fulano, eu gostaria de uma consultoria nessa área, você dá alguma coisa nesse sentido? Essa é uma abordagem típica. Só que, do outro lado, ele não sabe muito bem que tipo de serviço você presta dentro daquilo. Muita gente é induzida a oferecer aquilo que o cliente então pediu. Mas eu posso dizer, e aí, né, parafraseando um pouco a frase do Steve Jobs, né, por vezes você tem que perguntar um pouco menos para o outro lado, porque eles não sabem muito o que querem. Ou seja, é nossa missão dizer para o cliente qual é o melhor caminho. Só que por vezes a gente vai perder cliente para isso.
e tem que ter estômago para aguentar. Mas, por outro lado, você vai sofrer no começo. E depois você vai ficar com muita gente boa, porque vai ficar com perfis de clientes que acreditam em você, perfis que sabem que você é autoridade para falar qual que é o destino que eles têm que tomar. Porque quando o cliente fala que precisa de uma consultoria, você vai lá e oferece isso. Só que às vezes o que esse cliente precisa é um diagnóstico, ou às vezes o que ele precisa não é uma consultoria, ele precisaria de uma mentoria, que você vai indicar o que o outro lado vai fazer. E depois ele, por contas próprias, vai implementar, vai ter que trilhar e vai criar uma maturidade para aquilo. Às vezes, você oferecendo uma consultoria, você até mata o resultado no cliente. Ele criar uma maturidade interna, se desenvolver e depois ir para um próximo passo. E por que muita gente só oferece consultoria? Porque quer implementar um serviço ortodôntico. O que eu quero dizer com isso? Você já usou aparelho no dente? Aquele fixo? Já. Fixo não, ainda bem, mas o fixo tinha isso. Se bem que o móvel ele também tinha que dar uma apertadinha de vez em quando. Por que eu brinco? Tem dentistas muito sérios, mas tinha muita gente também que quando você perguntava para o seu amigo que estava com aquele aparelho fixo, você perguntava, quando vai tirar? Nenhum sabia quando ia tirar. Você ia no dentista, o dentista dá mais uma apertadinha naquele mês, e mais uma apertadinha no mês. E quando vai tirar? Não sei. Era para ficar 2 anos, fiquei 5. Claro, também tem culpa do paciente, mas... ou para parecer até que alguns dentistas queriam que aquele aparelho fosse a aposentadoria do cara. Muita gente quer frequentemente que o cliente vire um tóxico dependente da sua agência. E que, fique mês a mês consumindo. Não, porque isso aqui é bom. Eu consigo diminuir meu CAC, aumentar a LTV. Às vezes você aumenta a LTV, mas não necessariamente o CAC. Porque você fica naquele produto. O mesmo, recorrente, mas não necessariamente lhe bota num outro patamar. Você poderia estar vendendo outros produtos mais valiosos para aquele cliente ou até para outros clientes com indicação dele. E aí que tá, porque se você não faz o cliente subir de maturidade e ele consome só commodity, ele lhe compara facilmente com qualquer outra marca. Isso é legal. Clientes que ao longo do tempo foram se tornando mais maduros, não por conta do nosso trabalho, mas junto ao nosso trabalho, indicaram para outros clientes já com alinhamento de expectativa, com maturidade. Então, de alguma forma, bons clientes ajudam a atrair bons clientes por indicação. E aquele cliente tóxico que você tem, ou que só quer te sugar, vai provavelmente indicar para pessoas muito parecidas. Porque quando há uma indicação, é muito difícil não ocorrer o fechamento. Porque quando se indica, o outro lado já deu uma ideia de preço. Já elogiou você. Já falou como torcer o teu mamilo. Se funciona torcer o mamilo ou não. Se funciona o seu processo de trabalho ou não. O que o outro lado vai ter que alocar de tempo, energia e dinheiro. Então esse lado, o outro lado, o indicado, ele já chega muito mais qualificado dentro do seu processo. Facilita muito isso. Agora, se você não trabalha em aumentar a maturidade porque você quer ficar com isso daqui seguro na mão, com medo de, talvez eu vou perder se aumentar a consciência do meu cliente, mostra insegurança, mostra que você não confia numa marca que quer de fato se diferenciar, então virar uma marca, porque marcas estão alicerçadas em diferenciação e não ser a marca branca, né, uma white label, uma OEM, ou seja, essa pessoa jurídica, ela está caindo no chamado oceano vermelho. Agora, vamos definir então a mentoria, porque o que é o problema que eu vejo hoje, né? A gente vai falar ainda das diferenças de pontos positivos e negativos entre uma mentoria e uma consultoria, mas o problema é que mentoria é um outro tipo de formato, mas que ao mesmo tempo se tornou um tema que se banalizou, virou um tema, é um processo de coaching, e aí a gente sabe todas as imagens negativas, aí de repente, mesmo dentro da nossa área, todo mundo lançou uma mentoria, mas daí a gente percebe que nem todo mundo que lançou uma mentoria tem uma mentoria. Então vamos definir então o que é a mentoria em si e por que ela também não é sair dando palpite e conselho. Qualquer nova atividade profissional que tem pouca barreira de entrada vai ter um enxame. Todo mundo se desmentora. A grande questão é, quantos vão sobreviver fazendo aquela mentoria em 2 a 3 anos? Mas tem muito charlatão que sobrevive. Tem esse que é o problema. E por que o charlatão sobrevive? Porque ele é muito bom de rede social. E porque os bons estão escondidos. Também tem isso. Tem aquela frase, né? Para o mal sobreviver,
basta que os bons não façam uma. Isso é certo? verdade. Então a culpa de quem é? Não é do charlatão. A culpa é de quem é bom E não aparece. e não está sendo percebido e não está usando a sua própria marca pessoal para ser identificado como a solução do problema daquele potencial cliente. Ou educando sobre o que realmente é uma mentoria para mudar Exatamente. a percepção do cliente. Aí quem vai vender? O falso guru, aquele 171, né? Opa, o tal do papa da web, que muitas vezes vende fumaça e não entrega. Isso não vai acabar. Essa zoeira nunca vai acabar. Agora, Gostei. né? Zoeira não Essa vai zoeira nunca acabar. vai acabar. Agora, eu tenho que entender, opa, qual é o perfil de cliente que eu quero. O cliente do cara que se ilude com aquilo, eu também não quero saber. Porque eu não vou vender aquela mentira. E aquele cara que quer acreditar naquela mentira, muitas vezes tem uma ansiedade também que acredita que aquilo vai funcionar. E aí, qualquer coisa, se não funcionar, consegue responsabilizar o outro e não o Exatamente. seu, porque você vai buscar uma mentoria no qual você, como mentorado, vai ter que botar muito a mão na massa, também não quer, porque é difícil. Então, Perfeito. é fácil culpabilizar o outro sem culpar a si, porque eu contratei o grande guru. Então, tem uma fuga ali, né? Tem me engana que eu gosto também. Quando eu comecei nesse mercado de mentoria no Brasil, era mato. Né? Eu digo que quando a gente começa a usar expressão para sobrinho, para filho, para conhecidos, você passa na frente de um terreno, no bairro onde você cresceu, e você fala assim para quem está no carro ao lado, né, na carona, fala assim, aqui era tudo mato, certo? E você está revelando a idade. Okay? Então, quando eu comecei no mercado de mentoria no Brasil, também era tudo mato. Então, depois a gente criou a Mentoria Academy, a Academia de Formação de Mentores, e lá vai, porque era um mercado que não tinha praticamente capacitação profissional dentro dessa área. As pessoas conheciam o quê? Coaching, conheciam consultoria e a típica auditoria e uma gestão de projetos, certo? C-Level as a Service você não ouvia falar, a típica mentoria também mal se ouvia falar. Sim. Lá fora a mentoria já estava bombando, mas no Brasil ainda de uma maneira um pouco tímida. Por quê? Porque a grande diferença num próprio processo de coaching e no mentoring é quando você age com o seu coachee, né, ou com o seu mentee, que é o mentorado ou a mentorada. Nome ruim, né? Exatamente, né? Porque não é a mentiria, né? Não, é a mentoria. Né? O mentee, com 2 Es no final, expressão internacional, né, conhecida como, né, para mentorados e mentoradas. Aqui, você dá vem do seguinte pré-requisito. O mentor, ele passou pelaquela jornada e ele vai dar um direcionamento do que fazer e o que não fazer. Não quer dizer que o outro lado vai seguir. Porque a decisão sempre é do mentorado, Sim. ok? Mas você dá direcionamentos. E diferente da consultoria, você não mete a mão na massa. Então, o consultor leva trabalho para casa, o mentor não leva trabalho para casa. Ou seja, se eu quero liberdade de tempo, eu não vou vender consultoria, eu vou vender mentoria. Às vezes eu tenho a impressão que o próprio termo mentoria, e eu sei que tem as diferenças em relação ao trabalho de coach, vem justamente para tirar um pouco esse ranço do trabalho de coach, porque a gente sabe que virou um mercado. A pessoa, ela não é especialista naquela, pode ter uma ferramenta, pode ter um método, pode estar ajudando o indivíduo. Tem muito coach de carreira que ajuda as pessoas porque tem um método, sem necessariamente ter tido ele mesmo uma carreira no mercado de trabalho. Porque daí está aplicando um método que outro desenvolveu. A gente pode ter críticas, pode ter elogio, mas ok, um recorte. No caso da mentoria, você tem que ser especialista na área que você está trabalhando com o teu mentorado. Você tem que ter tido experiência naquela área, não é pegar um modelo terceiro e aplicar. Você tem que aplicar a tua vivência, a tua lógica, a tua forma de ver naquilo. O coach ele usa muitas ferramentas de questionamentos, inclusive, e que você, né, vai aumentando a sua consciência e você vai encontrando caminhos dentro desse processo. Você mesmo encontra o caminho. E o outro lado aqui tem a habilidade de dar esses direcionamentos. Não quer dizer que ele passou por aquilo, mas tende a ter a habilidade para ligar dentro daquilo. Perfeito. Tanto é que eu acredito muito no coaching, no processo de coaching, de uma maneira fantástica, até mesmo porque grandes empresários no mundo possuíram e possuem seus coaches dentro dessa jornada. Só que, como deu um boom de muita gente falando, principalmente no advento das redes sociais, o que nunca tinha vivido, né, isso acabou virando sinônimo de chacota. Mentoria começou a vir uma nova leva no mercado, porque muitas pessoas desesperadas na sua carreira
eu vou vender mentoria porque talvez eu me arrumo dentro disso. E também não vou se arrumar, porque para vender mentoria não basta você chegar abaixo do seu nome, no seu LinkedIn, no campo de título, e botar lá mentor ou mentora. E quando eu falo com muitas pessoas que já me dizem, Dalbos, mas eu já tenho minha mentoria. Eu falo, como é que funciona? Então, eu sento com a pessoa, bato um papo e lá vai. Mentoria é muito diferente de bater papo. Okay? E de orientar, não é isso. As pessoas, elas não têm método. Tem Elas que ter então não têm estrutura do processo. processo. Uhum. Elas não entendem de onde vão tirar esse profissional até onde vão elevar eles. A mentoria tem que ter um objetivo, então. E se elas não têm, então, tudo isso, elas não têm responsabilidade. Elas não são, de fato, né, elas não têm responsabilidade aqui, ou querem dizer que não são responsáveis, mas elas estão sendo irresponsáveis dentro do processo. Porque a sua mentoria tem a capacidade de impactar a vida da outra pessoa. Quando você começa a compreender isso, você começa a se profissionalizar como um mentor. Okay? Mas muita gente, típico Brasil, quer encurtar só caminhos. Eu quero apenas vender e não me capacitar. Quando você começa a trazer isso para a superfície, ou seja, para a imagem das redes sociais, a gente tem aqui muita gente vendendo gato por lebre. Sim. Certo? E isso não vai acabar. Porque consultoria de imagem, mentoria, coach, corretor de imóveis, tudo tem uma barreira muito... Ainda o corretor de imóveis ainda tem que crescer. Mas mesmo assim, são coisas muito rápidas de você arrancar. Certo? Então, toda profissão que não tem uma mínima exigência, tá, que consegue botar uma régua, vai vir muita gente desesperada no mercado lançando suas coisas. Tanto é que você olha o próprio mercado de corretores de imóveis. O cara é corretor por 1, 2, 3 anos e some. Desaparece, muda de área. Desaparece. Grande parte desaparece ali. Né? Volta a conseguir um emprego, volta a trabalhar para um lado, porque acredita também que aquele negócio é apenas empurrar imóveis. Tanto é que você recebe no seu WhatsApp, eu também, as mesmas pessoas sempre mandando só imóvel. Eu não, porque eu não tenho WhatsApp. Você não tem, verdade. Né? Mas a gente encontra muita importunação só as pessoas sem diferencial nenhuma, só sendo um depósito no seu WhatsApp de tem um novo prédio aqui em Moema, tem um novo prédio aqui na Vila Mariana, tem um novo prédio aqui na Vila Leopoldina. Beleza, certo? O outro corretor faz a mesma coisa, toca o mesmo prédio, com as mesmas condições. Não, porque agora eu tenho uma negociação especial com a construtora, eu consigo falar com ele e o outro corretor. Cara, é só isso que você está oferecendo? É de fato? Né? Ou seja, essas pessoas terão cada vez mais dificuldade, né, de serem insubstituíveis, principalmente perante uma IA. Então, no caso, se a gente está pegando a diferença de uma consultoria e de uma mentoria, ambas podem ter um objetivo específico ou geral. A diferença está só no fato de que o mentor não põe a mão na massa? Não só nesse fato. Mas a principal diferença é que o mentor ele dá o direcionamento do que o outro lado vai fazer. De novo, não é palpite. Você tem ferramenta, tem processo, exatamente, tem etapas. Você estuda o que o outro lado, claro, precisa. Você identifica isso, você entende do cenário. Mas você trabalha na construção do que o outro lado vai ter que fazer para arrumar aquele problema que ele diz estar disposto que seja arrumado. Ok. Agora, tem vários outros detalhes a partir disso. O mentor, ele não só não leva trabalho para casa, mas o seu próprio processo de mentoria ele é muito mais objetivo. Tá. Você indica e o cliente, seja pessoa física ou jurídica, vai resolver isso dentro de casa. Vai resolver isso na sua empresa, vai resolver isso dentro da sua carreira e vai ter que aplicar. Então, numa mentoria, o nível de empenho e o nível de responsabilidade de um cliente é muito maior. Você tem que ter um cliente preparado para aquilo. Por isso que o perfil de cliente de mentoria não é para quem quer, eu quero caminhar, vai fazendo aí uma consultoria de 1 ano e meio, e aí a gente vai vendo, vamos implementando. Não, quem busca mentoria quer correr na sua vida. Ela assim, opa, eu cansei de caminhar, parece que eu estou numa esteira, né? Não saio do lugar. Não, eu quero fazer uns 100 metros rasos, uns 200 metros rasos. Mas aí então tem que ser bem específico, objetivo, muito assertivo. E ter um momento que a empresa está conseguindo falar, esse é o nosso foco de forma rápida, direta, objetiva, com etapas e prazos definidos, ou seja, tem que ter um cliente preparado para isso também. E tem que ter um mentor preparado com capacidade, com background que
consiga entender aquele cenário e entender de uma maneira também muito rápida o que você precisa para lhe dar um direcionamento também cada vez mais assertivo do que você tem que fazer. O cliente pode escolher não fazer. Ah, pô, mas isso daí vai me dar um trabalho, isso aqui, pô, vai me dar isso, vai me dar aquilo. Tá tudo certo. O cliente escolheu. Mas você não vai meter a mão na massa e fazer por ele. Porque ele tem que ter a maturidade de dar o próximo passo. Agora, para o cliente, quais seriam as vantagens em relação ao modelo de consultoria, que certamente terão outras? Você falou de uma coisa mais objetiva e rápida para algo mais bem definido. O que mais que para a empresa ou para o cliente? Aumento de consciência muito rápido. Esse é o aumento de consciência. Aumento de consciência muito rápido. Porque como você faz parte do processo, você é mentorado ou mentorada, você está se construindo, você, numa mentoria, a todo momento você está se lapidando. Porque o mentor ou a mentora está lhe indicando o que está errado e o que tem que fazer. E a todo momento você está aumentando a consciência no sentido, caramba, eu não sabia que estava errando aqui. E caramba, eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Mesmo que ele não consiga executar num primeiro momento, ou contrate, claro, depois um suporte de uma consultoria para executar, o aumento de consciência já é um sprint. É um sprint. É um sprint. É o chamado esse efeito cagaço. A mentoria, ela causa muito isso. Tipo, caramba, é muito assim, ó. Primeiro a pessoa vem para trás, caramba, e depois, poxa, aí ela vem para frente, ela vem para cima. Ela, porra, quanto tempo da minha vida de carreira ou da minha empresa perdida, que eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Ou, putz, estava fazendo um monte de coisa, gastando tempo, energia, dinheiro. Foco era outro. E eu não tinha alguém como você que conseguia me direcionar e falar, para de gastar com isso, para de botar energia lá, para de alocar tempo lá. Você tem que fazer apenas essa porcaria aqui. Haja isso, depois a gente vai para a fase 2, depois a gente vai para a fase 3. Então você pode ter sequências, mentorias para objetivos diferentes e uma na... Eu não gosto do termo esteira de produto, embora possa ser o caso, porque a gente está falando de uma situação que tem um compromisso muito grande. O objetivo de uma mentoria não é necessariamente criar dor para vender a próxima, porque isso não está solucionando o problema. Mas de uma identificação de consciência podem surgir outras questões na sequência. E pode sim, até mesmo porque aí começam a surgir mentores, de fato, profissionais, maduros e responsáveis aqui perante o cliente. Porque tem muito falastrão que quer empurrar toda a sua carteira de produtos para o cliente. Você precisa de tudo isso. Okay? E eu sou a solução de todos os seus problemas. Às vezes o cliente ele tem que ser testado numa fase. E tem clientes que sim, eles vão ficar anos com você, porque ele vai aumentando de maturidade e você vai evoluindo para uma mentoria 2, 3, você vai realizando até cross-selling aqui. Só que tem gente que não se empenha num processo, não adianta você ir para um outro passo. Aí você vai ser apenas um sanguessuga de dinheiro do cliente. Se você é um mentor que sabe ser profissional, você vai indicar para ele, no primeiro momento, o que ele precisa agora. Para ele sair do ponto A para o ponto B. É sempre mais objetivo. Você não precisa ir até um ponto Z. Até mesmo porque um mentor que se deu respeito, ele não quer criar no mentorado um ciclo de dependência para que ele ou ela dependam a vida inteira de você. Eu falo para os meus mentorados, bom, eu quero que você saia da minha frente quanto antes, né? Mas no bom sentido, porque eu quero que você venha aqui e resolva o seu problema. Mas, opa, né? E a gente vai gostar de trabalhar um com o outro, eu quero também que a gente fique juntos, bom, por muito tempo na vida. Só que não mais para esse problema, para uma nova maturidade. Aí sim a gente volta a estar agrupado ali e vamos em frente. Agora vamos para outra. Então eu quero que você saia o quanto antes da minha frente com relação a este problema. Porque a gente tem que resolver isso aqui de uma maneira muito assertiva. A mentoria está baseada nisso. Ela é tiro de sniper. Ela tem um endereço certo. Ela sabe onde atacar. E para isso, tem que ter experiência. No momento que a gente tem um modelo que poderia ser por projeto, né, por consultoria ou por mentoria para resolver as mesmas questões, o que define um ou outro, para além desse sprint, muitas vezes é o perfil do cliente, ou seja, é o perfil do cliente que quer pôr a mão na massa ou não quer pôr a mão na massa, ou tem uma equipe que ajuda a pôr a mão na massa. Quando que o cliente compreende que um modelo ou o outro é mais adequado para ele, ou é uma questão do perfil do indivíduo? Eu olho para os dois lados.
Primeiro deles é a função do profissional que está prestando o serviço, saber o que oferecer e não apenas seguir o que o cliente diz que quer de você. Tá, porque isso tem muita gente que eu chamo que, não de uma maneira pejorativa, mas de uma maneira pejorativa, que se colocam somente como fornecedores, né? E o que mais acontece hoje em dia no nosso mercado é o cara que senta com o cliente e que, se ele só não obedece o que o cliente diz que quer, porque ele tem um medo de sugerir outro negócio que o cliente, por vezes, nunca ouviu falar ou não entende, mentoria ainda tem que se explicar no mercado. Diferente da consultoria, que já soa, né, como, nossa, uma sinfonia para muitos. Era isso que eu queria. Por vezes, muitos têm esse medo. Agora, onde é que tem outro erro? Chega lá, um empresário ou empresária, e apresenta o cardápio italiano na frente da pessoa. Você já foi em restaurante italiano com pessoa indecisa? É uma desgraça. Qualquer restaurante que tenha muito itens no cardápio com uma pessoa indecisa... Me dá agonia. Dá agonia. Me dá agonia. 30 tipos de nhoque, 20 tipos de salada, 70 tipos de pizza. Por isso que se toma vinho. Para você começar a ficar banzo aqui, vai passando, vai escolher aquela desgraça de 40 minutos, 1 hora, beleza, mas pelo menos você não vê o tempo passando, você está começando a ficar bêbado. Ou vai direto para a sobremesa. É isso aí. Porque veio tiramisu. Não dá para você chegar na frente e apresentar um cardápio italiano, e muita gente faz isso. Olha, eu tenho tudo isso. Isso deixa para ser uma função do seu site. O cara que veio, né, navegando, caiu no seu site, começou a ver as suas soluções, depois ele me manda uma mensagem achando que ele precisa. Só que é seu papel, aí sim consultivo, de indicar ao cliente, perante ao que ele está reclamando, o que é melhor para ele naquele momento. Para você vender uma mentoria, é um processo de venda consultivo. E por que é uma venda consultiva? Por causa que eu entendi o problema, eu tive um direcionamento e tive um convencimento. O consultor a todo momento está lá no processo de esforço, convencimento, e ensinando, você é quase que um docente, né? Como faz, e como faz, e como faz. O papel do mentor ele já é um tanto diferente. A partir do momento que um cliente entende que você é o mentor dele ou dela, você sim vai explicar por que o outro lado precisa fazer aquilo. Mas o voto de confiança é muito maior. E é bem importante estabelecer que esse contexto da palavra mentor ou mentora que a gente está usando é desse profissional que tem um processo, que define com você o objetivo com começo, meio e fim. Ou seja, a gente não está falando de um papel de mentoria em nenhum momento como alguém que é o grande mentor por trás de um indivíduo que ele sempre... que daí seria, obviamente, o conselheiro. Para quem presta consultoria, eu quero saber tanto as vantagens, mas é importante também entender quais são as desvantagens em função do modelo de consultoria, para quem de repente tem um ou outro modelo de trabalho, ou às vezes até os dois simultaneamente. Primeiro, desvantagem da consultoria. Tá. Tempo médio de fechamento contratual longo e tempo médio de prestação de serviço também longo. Por conta do valor? Não só por causa do valor, mas por causa que a atitude típica, principalmente do empresário brasileiro, quando ele vai contratar uma consultoria, ele compara você com outros consultores. Então, tem muita verificação. E qual é o típico do problema da consultoria? As pessoas acreditam que às vezes leva 5 meses, 6 meses, 8 meses até fechar a consultoria, 1 ano e 2 meses. Esses dias, né, chegou um consultor para ser atendido por mim, ele estava com uma grande dificuldade porque consultoria típica leva 1 ano e 2 meses para fechar. E você tem que, às vezes, acontece comigo na minha área, especificar item por item, porque tudo é muito customizável. Isso. Né? E você é muito comparável. Porque, principalmente média e grande empresa, também foi cotar com 2, 3. Certo? Pelo menos. E todo mundo vendendo a mesma coisa. Consultoria. Então você bota na vala comum. E as pessoas acreditam que, por 1 ano, as pessoas estão avaliando a sua capacidade técnica. Capacidade técnica hoje, se com as informações disponíveis e fácil acessar quem tem nenhum outro aqui já comprou o seu serviço e lhe colocar para fazer uma averiguação técnica, em 1, 2 meses está resolvido em grande parte dos negócios. A não ser quando é um negócio ultra complexo. O resto do tempo, sabe o que é? O cliente querendo acreditar em você. O fator desconfiança. Então vamos lá puxar para a nossa área. Quando a gente trabalha branding, para que é? Construir a marca e a reputação. E aumentar a segurança do outro lado. Para quê? Para eu diminuir, inclusive, tempo médio de fechamento contratual.
no B2B, às vezes é muito mais essa aceleração da parte do funil e da conversão do que necessariamente aumento de vendas. Aumento de vendas vem em decorrência disso. A gente não faz porque é bonito, a gente não faz porque é para ter cor. É para ser mais procurado e converter mais, e mais rápido. Esse é o princípio. Porque eu acredito que na minha marca eu tenho algo de valor que eu posso mudar também positivamente a vida dos outros. E por acreditar nisso, eu trago tudo isso para a linha de frente. E tem formas, tem sinais, tem símbolos, né? Tem formas, tem jeitos, tem métodos, tem ferramentas de eu tornar cada vez mais isso perceptível e, consequentemente, impactar num reconhecimento. Até mesmo porque a autoridade não sou eu que falo, é o público-alvo meu me dizendo que eu sou a autoridade moral naquele aspecto. Ou seja, quando eu entendo esta dinâmica, a gente traz aqui o seguinte: a mentoria ela tem a capacidade de diminuir, comparada à consultoria, o tempo médio de fechamento contratual. Por quê? Porque eu não vou precisar estar com diversas pessoas lá dentro. Eu não vou precisar implementar. Eu não entro na cultura corporativa. Ou seja, diretamente com a liderança. Pode ser com a liderança e às vezes eu posso até dar uma mentoria para a equipe. Mas ela é muito mais diretiva, por exemplo. Mas aí a mentoria para a equipe geralmente é uma demanda de alguma questão que a liderança determinou. Exato. E aí aquela equipe de marketing, depois teve a mentoria, 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, ou então uma mentoria para líderes de uma empresa, eles saem dali e eles vão aplicar. Porque para a próxima sessão eles já voltam, inclusive, com o resultado. O que deu certo, o que não deu certo, com a ansiedade, com a angústia. Então, quando a gente fala de mentoria em grupo, não são necessariamente esses grupos dentro de um cliente, só quando a gente tem vários clientes. Mas então a ideia da mentoria ser um processo 1 a 1 é limitante, porque você pode estar direcionando para um grupo de pessoas dentro de um cliente. A gente tem 4 tipos de mentorias. A gente tem mentoria para pessoa física e para pessoa jurídica. E dentro das variações, mentoria individual ou mentoria em grupo. Vamos lá. Mentoria para pessoa física e individual. 1 a 1. Mentoria VIP, onde eu faço muito. Atendo direto o problema que aquela pessoa quer resolver. No nosso mundo seria uma consultoria de personal branding. Por exemplo. Então, quando eu estou ali, no 1 a 1, eu tenho vantagens e desvantagens. Vantagem, um ticket maior, certo? Porque aquela pessoa ela paga porque ela não quer se misturar a um bando. Ela quer, eu não quero ficar por tempo informação com várias pessoas, eu quero aprender rápido. Eu quero que esse cara resolva, eu confio nele e ele resolva o meu problema. Ok. Desvantagem para o mentor, ele toma muito mais tempo. Porque se essa semana você for atender 10 mentorados, vai lhe tomar no mínimo 10 horas. E se você fizesse uma mentoria em grupo, pessoa física, onde cada um foi se inscrevendo, você estaria numa segunda noite com esse pessoal. E talvez só na outra segunda. Então você tem mais liberdade de tempo. Talvez você gastasse, por serem 10 pessoas, 2 horas e não uma, mas ainda assim é menos tempo naquela semana. Isso, claro, você tem uma comunidade, daí você atende as pessoas, num grupo de WhatsApp. Sim, tem. Você já não é só horário olho no olho. Aquilo, não é só hora olho no olho. Assim como a mentoria VIP, você também fez todo um planejamento, você investiu horas para arrancar, eu sempre digo, meu mentorado, primeira e segunda sessão, ele tem que crescer, porque o princípio de uma mentoria é que ela seja prática, não é mentoria filosofal. Não é bater papo. Não, é mentoria prática e tem um processo por trás daquilo. Joia. Então, a mentoria VIP, ela tem um ticket maior, eu me sinto melhor, particular, agora, visão particular. Então não existe certo e errado, existem suas escolhas. Eu gosto muito da mentoria VIP porque eu consigo ajudar muito aquela pessoa. E a mentoria, comparada à consultoria, ela tem uma outra vantagem, que o tempo médio de fechamento contratual é muito rápido. Sim. Uma mentoria para pessoa física, ela lhe dá a resposta em 1, 2 dias já. Sim ou não, e o talvez é não. E aí, toca em frente. Sabe? Se a pessoa não quer resolver o problema dela, vai em frente. Tem várias outras pessoas que querem evoluir, aquela quer ficar parada. Agora, uma mentoria pessoa jurídica, também em 1, 2, 3 semanas, mesmo as grandes empresas, eu atendo das pequenas empresas, médias, as grandíssimas no Brasil, a decisão é muito rápida, 1, 2, 3 semanas. Pode demorar 6 meses, pode, mas é muito raro. Consultoria já é típico isso. Então, se você quer ter fluxo de caixa, quer botar caixa, mentoria é um processo muito mais rápido de você conseguir fazer isso. Agora vamos para outro modelo. Eu tenho então aqui pessoa física, individual e em grupo.
Agora eu tenho pessoa jurídica, que nem eu falei ali. Só que na pessoa jurídica eu posso atender uma pessoa, eu posso atender várias lá dentro. Eu posso dar uma mentoria num PJ para 5 líderes de área. Assim como eu posso dar uma mentoria numa pessoa jurídica só para uma pessoa. Para um líder da área de marketing, para o dono da empresa. Ou seja, VIP, só que quem paga é o PJ. Perfeito. Ou seja, é super importante para um mentor ou uma mentora, ou que queira ser mentor ou mentora capacitado na Brainster, que entenda a seguinte diferença. A mentoria, existe uma diferença grande entre, por vezes, quem é cliente e quem é consumidor. Tá. E muita gente confunde. Você tem que ter comunicação para ambos. Cliente é quem assina, consumidor é quem vai prestar o serviço, quem vai estar na mentoria. Numa pessoa física VIP, quem compra, muitas vezes, em grande parte, é quem vai estar na mentoria. A não ser que um pai comprou para um filho, um esposo comprou para a esposa ou vice-versa. Agora, numa empresa, às vezes, seu relacionamento é alta direção. Quem comprou é aqui. Que às vezes até já passou ele mesmo ou ela mesma por uma mentoria com você. Só que ela compra agora. Por exemplo, é o que amanhã eu tenho 2 mentorias desse tipo. Né? Hoje, quem é o diretor daquela empresa já foi meu mentorado há 3, 4 anos. E hoje ele está como diretor em outra empresa em Minas Gerais. E atualmente ele me puxou para mentorar uma diretora de RH e outro diretor de comercial da equipe. Certo? Perfeito. Então, isso daqui é bacana. Agora, o que por vezes eu posso ter, Dal Bosco, mentoria e consultoria? Pode, mas tudo depende do quê? Que a gente falou lá no outro episódio, né? Da sua matriz de vida. Quero ter liberdade geográfica, liberdade de tempo. Quero ter muito isso. Isso para mim é super importante. Eu quero ter um leque de produtos flexível para saber o que ofereceu em cada cliente ou de acordo com o momento econômico, com a minha fase de vida. Agora, eu particularmente, hoje, pelo menos nos últimos anos, eu praticamente não entro em consultoria. Tá. Opção própria. E nada contra ali a típica consultoria. Mas para o estilo de vida que eu tenho e que eu quero construir, a consultoria ela não se encaixa hoje. Para dizer que eu não faço, eu faço 1, 2 no ano, só quando. Ou já passou pela minha mentoria, então a mentoria ela é ótima para ser uma validação. Já qualificou o cliente, qualificou a empresa, entende que a consultoria pode ajudar a resolver coisas adicionais. Olha a desgraça da consultoria nesse caso. Você vende, e depois você vendeu e viu que o cliente é um pé no saco. A consultoria típica é o quê? 8 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Quantos clientes você já entrou e depois você viu que era chato pra cacete? E aí você fala, caramba, meu Deus do céu. Não é nem isso. Né? Quantos projetos eu já entrei e o cliente descobriu que eu sou chato pra caramba. Então numa mentoria ele sabe que vai acabar mais rápido, ele pode me demitir. Assim como você também depois pode demitir o cliente. Porque se o cliente for chato, depois do final de uma mentoria, que ela tende a ser mais rápida, você pode simplesmente falar para o cliente, mas eu lhe quero aqui dentro. Não tem mais nada para lhe oferecer. Então, eu vendo consultoria quando já passou pela mentoria, ou então quando o dinheiro é muito, muito bom, e eu estou precisando daquele dinheiro, e aí, beleza, vou aguentar a chatice. Muitas vezes, ok, mas o dinheiro me equilibra, né? Equilibra. Aqui o outro lado. Ou então, quando a marca é portfólio. Aquela marca é uma marca emblemática, que eu ainda não atendi, eu quero que ela, esteja no meu portfólio. Exemplo, eu quero botar a Natura, eu quero botar a Mercedes, eu quero botar a X ou Y, né, dentro do meu portfólio. Nunca atendi essa empresa, então aí eu vou atender. Aí, um cliente pode ser espetacular, tá? E para mim geralmente são, porque hoje o meu processo de pré-qualificação é muito forte, ele é muito bom. Então, muito raro, né, nos últimos anos, e porque eu sei trabalhar com mentoria e formo mentores, então algo que a gente sabe fazer é qualificação. Então é muito difícil entrar alguém que a gente não vai se identificar. Sim. Certo? E isso também faz parte do processo de construção de marca. Que você vai se tornando. Vai conseguindo a tua reputação, vai atraindo perfis que gostam de você. O cliente que não se identifica com você nem vem. Nem vem. O cliente que não quer escutar verdades, ele não vem parar numa Brainster. Numa consultoria até... Porque sabe que o Sebastião fala, é mais crítico. Mas numa consultoria até chega, mas às vezes é porque ele precisa compor os 3 orçamentos. A gente sabe disso, que muitas vezes um processo de tomada de orçamento é uma furada porque a pessoa já gostou de alguém e quer compor. E às vezes acontece o contrário, né? A gente é a primeira escolha e outras consultorias estão passando por aquilo de terem que pegar e formatar para não serem escolhidos. Na mentoria entendo que isso é mais direto. Agora eu quero pegar assim,
qual é o lado negativo da mentoria para quem oferece a mentoria. Quais são os pontos negativos desse modelo? Primeiro ponto negativo é quando você ainda não virou a chave. Às vezes o cara veio de uma carreira executiva por muito tempo. E quando você não virou a chave, que você não mete mais a mão na massa. Você tem que segurar para não meter a mão. Isso acontece não só na mentoria, esse erro, mas típico também de quem já tem 15, 20 anos de trabalho e vai para o mercado de conselhos. Se torna um conselheiro consultivo. Daqui a pouco, esse cara está lá sendo operacional. Ele está fazendo pauta executiva. Você sabe que eu queria muito virar conselheiro, mas o meu medo é cair nisso, porque eu gosto da mão na massa. Eu teria que resistir muito se alguém me chamasse para ser conselho, para ficar lá só no papel de conselheiro. Então, eu teria essa dificuldade. Um dos desafios para mentores e mentoras é a confusão de pauta. Tá? Para isso tem que ter produto definido. Tem que ter produto muito bem definido, maturidade e colocar limites, inclusive, perante o seu cliente. Porque se você, mentor, também for dando muito braço, já era. O cara também vai lhe engolir, porque ruim para ele não tá. Se você começa a fazer, né, que fique, que faça. Então, ou seja, o grande risco aqui é quem não se capacita, então não cria maturidade e não consegue botar essas linhas de corte até onde eu chego com a minha mentoria e que a partir dali eu tenho um produto X ou Y, ou seja, aí sim eu tenho uma consultoria. Então, você pode hoje vender para um cliente uma mentoria para aumentar a maturidade dele em termos de consciência, depois prestar um serviço mensal na sua agência, ou depois vender a sua consultoria? Pode. Pode. Agora, você pode vender só mentorias? Pode também. Tem cliente que não, vai querer que você já chegue só prestando consultoria, porque ele também não quer fazer, certo? Se você só vende mentoria, esse não é o seu perfil de cliente, certo? Hoje, esse é o perfil de cliente que eu não vendo. Porque eu não quero fazer pelo cara, eu não vou fazer pelo cara. Eu quero clientes que tenham maturidade, e não quer dizer que eles são melhores que o outro. Sim. Mas eu quero o perfil de cliente, o cara que quer aprender o que ele vai fazer. E que isso vai, inclusive, empoderar ele. Vai aumentar a confiança dele lá na empresa, seja ele sendo um líder na área de marketing, ou um líder da empresa, ou na sua própria carreira, dizendo, caramba, é possível fazer. Ele pode terceirizar, ele pode colocar na equipe interna para fazer. Mas ele vai entender o que tem que se fazer. E aí vem um grande ponto bacana da mentoria. Você ensina o outro lado a não ser mais enganado. Esse é um lado que me interessa de montar uma mentoria que eu ainda não tenho, como é que eu posso ajudar o outro lado a não cair na mão de guru. Porque só um complemento, porque a mentoria de pessoas que são críticas e muito honestas com o outro lado, você vai perder clientes. Eu só faço sincericídio na minha vida. Até no casamento, não sei como a Fabiana está comigo até hoje. Mas, por outro lado, você vai ter pessoas, né, que vão estar com você no longuíssimo prazo. Porque confiam, você se torna um homem ou uma mulher de confiança de muita gente bacana. E aqui está o grande ouro da mentoria, né? Estabelecer relações de confiança. Agora, se você é o típico mentor ou mentora que quer vir trabalhar nesse mercado, com o seguinte aspecto, tem vários aí. Tá. Não, fica tranquilo, mentorado, tudo vai dar certo. Não, fica tranquilo que se não der, porque Deus não quis. Ou porque você não fez o que era necessário, que isso é cruel também, né? Tudo bem, a pessoa pode não fazer, mas dizer se não deu certo é porque você não fez, é muito cruel. Agora, o que acontece aqui? Porque Deus não quis. Pô, o cara não se esforçou porra nenhuma e ainda depois bota a culpa no cara lá em cima. Mas é esse meio termo, né? Entre a pessoa tem que entender que ela tem que se esforçar, mas se bem que eu já vi muito processo de consultoria com a mesma coisa, né? A consultoria deu errado porque é horrível esse meio de campo, mas é porque a gente vive num bolo entre pessoas que realmente não topam fazer o que elas vão ter que fazer porque dói e pessoas que são colocadas em processo de consultoria, mentoria, não importa, que são sobrecarregadas com a ideia de que basta querer para conseguir, que também é uma carga muito pesada. Assim como tem cliente que só vai comprar branding. Sim, e não vai implementar nada. E aí depois não implementa nada, ou a própria fornecedora não entrega porra nenhuma. Também. Certo? Então, o grande desafio nosso não é querer vender para todo mundo, porque como se diz muito na Brainster,
Posicionamento é renúncia. Exato. Quando eu começo a renunciar potenciais clientes, também mostra uma maturidade, né? E as pessoas começam, físicas e jurídicas, começam a se identificar comigo. E, consequentemente, eu começo a ser melhor avaliado. Eu começo a fazer mais diferença na vida das pessoas, uma maior diferença na vida das pessoas, e tudo começa a caminhar. Por quê? Porque eu costumo dizer que aí eu passo a cuidar da minha marca, né? E coisas boas começam a acontecer. A minha marca começa a cuidar de mim. No episódio anterior que a gente gravou, que foi super longo, sobre a sua carreira, ficou muito claro a questão ali de, puxa, você queria a sua independência financeira, mas principalmente no contexto do que eu vou falar, geográfica e de tempo. Uma coisa que eu percebo, que é ao mesmo tempo uma relação de vantagem e desvantagem, quando você está me explicando esse modelo, é que a vantagem da mentoria é que depende só de você. Você não tem que ter uma estrutura, você não tem que ter uma equipe, embora você possa ter pessoas que te ajudem. A desvantagem da mentoria é exatamente essa. Você também não tem pessoas, você não tem uma equipe, você não. Então, por um lado, você vai ter uma escalabilidade muito menor, mas você vai poder ter muito mais tranquilidade daquilo que você vai conseguir ser remunerado de horas. Se você quiser escalabilidade, você tem que transformar em consultoria, você tem que transformar em FII, você tem que transformar em agência, você tem que transformar em projeto, você tem que criar uma linha de produção por trás. E aí, por que eu estou querendo chegar nisso? Porque é uma relação vantagem-desvantagem, né? Para alguns vão falar, puxa, vou ter que fazer tudo eu mesmo numa mentoria? Não tudo, mas boa parte sim. Numa consultoria, vou ter que fazer eu tudo? Putz, necessariamente não. Você monta uma equipe, a equipe faz. Mas aí quando a gente fala de muitos profissionais de branding hoje, a gente fala muito de branding, assim como a gente fala muito de mentoria, vai pensar nas grandes empresas, nos grandes mentores, nos grandes mentorados, quando fala do mundo executivo. Quando a gente fala do mundo do branding, a gente pensa nas grandes consultorias, algumas se denominam agências com grandes equipes que atendem grandes clientes. E aí, o que a pequena empresa, o profissional ali autônomo ou empresa de branding acaba imaginando? Que esse modelo, para ele poder crescer, é só escalar, e escalar é ter equipe, é buscar cada vez entregar mais coisas, mais produtos, mais serviços, porque ele tem que aumentar esse ticket médio no cliente e ele fica refém disso. Sendo que daí, para quanto mais coisas ele adiciona, mais equipe, mais infraestrutura, maior é o preço que ele tem que cobrar para remunerar essa estrutura. Dizer que tem uma empresa com X colaboradores, certo? Exatamente. Mas eu estou pouco me danando para faturamento dentro disso, né? Muitas vezes você poderia ser uma boutique, certo? E que sobra muito mais. E às vezes dependendo só de você. Sim. E aí, chegando no perfil de cliente, onde o modelo de mentoria vai ser mais acessível do que o modelo de consultoria ou projeto, e você remunerando um pouco, remunerando bem, ou pelo menos um pouco melhor pela tua hora de trabalho. Então essa relação eu acho que ela é importante ser dosada, porque você não gera dependência de ter uma estrutura, mas ao mesmo tempo também pode ser um modelo para um cliente que tem mais tempo, e aí vem o ponto. O teu cliente precisa ou ter tempo para implementar, ou ter uma equipe para implementar. Porque você imagina que quando você atende como mentorado uma grande empresa, aquela alta liderança que está mentorando, ela vai ter trabalho, mas não vai ter ela literalmente mão na massa de ir lá e coletar todos os dados e fazer análise. Ela consegue delegar para uma equipe, mas uma relação de pequeno para pequeno vira uma relação econômica proveitosa para ambas as partes. A causa e efeito ela é muito mais rápida no pequeno, né? Porque quem aprende muitas vezes já é o responsável pela implementação. Okay? Agora, o grande não significa só que você vai formar uma pessoa e depois essa pessoa vai transmitir o conhecimento. Às vezes, quem você forma, às vezes só um líder de área, é ele ou ela que vai aplicar diretamente o que você está mentorando. Então, tem vários cenários muito bacanas que se formam quando a pessoa se capacita como um mentor ou mentora e consegue ver que, opa, existe aqui um mercado que eu nem percebia. Por exemplo, naquela live que a gente fez meses atrás, eu me lembro de uma das perguntas, e depois outras das pessoas repetiram até isso, assim, poxa, mas como assim? Como é que eu vou ganhar mensal do cliente? Porque está presa no modelo tá do FII. Assim, não é nem consultoria, é o modelo de agência, é o modelo do FII. Está fechado no modelo de agência. Isso não significa que você está errado, só olhando para esta raia aqui que você está nadando. Tá?
mas significa que tem outros também meios que não necessariamente você precisa repetir só porque as outras fazem. Quem disse que o cliente quer só isso? E muitas vezes você tem que, sim, aumentar a consciência do cliente dizendo, cara, você não precisa disso, você tem que ter para isso. Ah, Dalbos, mas a mentoria é mais barata que a consultoria? Não. Muitas vezes o que você entrega menos hora tem mais valor. O mais escasso é mais valorizado. E é interessante porque você foi, aí mencionando aquela live, você foi por uma carreira onde quase a totalidade do teu trabalho é como mentor, salvo exceções, mas uma coisa que foi legal quando levantou essa dinâmica é, cara, na tua atuação como profissional, como empresa, você pode ter um leque que envolve projetos entregáveis, consultorias, mentorias, inclusive alguns serviços por FIIs mensais, ou seja, é também mais uma opção na composição. Aquela live foi bem interessante. Para fechar, eu quero que você diga ou o maior erro que quem começa a trabalhar como mentor ou começa a estruturar sua mentoria comete, ou os 3 principais erros para que possam evitá-los. O maior erro é você não trabalhar a sua marca pessoal como mentor ou mentora. Porque a mentoria, as pessoas elas não compram um tema de mentoria, elas compram um mentor. Assim como o mercado de palestra não compra o seu título de mentoria, de palestra. O mercado de palestra compra o palestrante. Você pode pegar e botar o mesmo título da palestra do Cortella. Vê se você vai vender alguma coisa até amanhã. Não vai, porque o mercado quer o Cortella naquele palco e não quer o Dal Bosco, não quer o Sebastiani. Tua palestra pode ser melhor que a do Cortella, mas Exatamente. Não vai ser chamada. A mesma coisa na mentoria. As pessoas elas não chegam porque você tem um método ultra brilhante. Claro, depois que a pessoa entra, você vai correr com ela dentro do seu método. Mas as pessoas entram na sua mentoria porque veem em você a representação de alguém que tem a capacidade de resolver um ou mais problemas que ela possui nesse momento. Perfeito. Gente, esse foi o Ricardo Dal Bosco respondendo aqui a pergunta da Clariana de Recife, Pernambuco, que deu quanto tempo aí, Akira? 1h04. Era para ser 20 minutos. Que bom, então se você ficou aqui até o final, fique com a gente para os próximos episódios.